todos. Boa tarde, Felipe. Cadê o meu amigo Thales? Está por aí, em algum lugar na nuvem, como sempre. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Desde o primeiro fórum, eu venho aqui com vocês, é sempre um prazer. Agradeço aí ao Tiago pelo convite novamente, pelo Gustavo introduzir o painel, pelo Felipe, que é um prazer estar juntos finalmente. A gente se conhece mutuamente à distância e agora finalmente juntos. E o Thales, meu caro amigo, sempre juntos, e sempre um prazer estar aqui com vocês em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Gostei muito, uma palavrinha sobre o governador. É uma satisfação muito grande saber que a gente tem um político como o governador Zema, com esse nível de conhecimento prático, trazendo toda a sabedoria mineira de como trazer gente para a mesa. Você não consegue fazer tudo sozinho, você precisa do apoio das outras pessoas, sem ceder nos princípios e gerando os resultados, porque resultado não tem ideologia. Resultado você mostra e aí você sabe que você avança, todo mundo vê. Eu acho que essa lição é importantíssima e, claro, como ele mesmo disse, não contradiz a discussão do ideal, do que funciona e que não funciona, aonde a gente quer chegar. Então, avançando na direção aos poucos, ainda que seja batalhado, brigado, passinho a passinho, é isso que a gente precisa conseguir. Eu sou um pouquinho mais otimista que o Zema, eu acho que não vai ser para os nossos netos, não. Eu acho que essas coisas muitas vezes dão saltos. Eu costumo citar o exemplo do Adam Smith, que escreveu O Riqueza das Nações, em 1776, no auge do mercantilismo. Um mercantilismo muito parecido com o de hoje. Não vou entrar aqui no mérito do mercantilismo, mas muito parecido com o intervencionismo que a gente tem hoje. O Adam Smith falando um troço completamente diferente, considerado certamente utópico naquele momento, e 50 anos depois, numa época sem internet, com dificuldade de comunicação, sem essa infraestrutura que a gente tem hoje, o mundo se tornou basicamente 95% fazendo aquilo que ele escrevia no livro dele. Agora a gente voltou tudo para trás, no século XX, XXI, mas no século XIX praticava-se o liberalismo no mundo inteiro, ocidental pelo menos. Então, eu acho que essas coisas podem avançar muito rápido. Então, sou um pouco mais otimista que o Zema. A gente está aqui discutindo um painel, e o pessoal estava com muita esperança que eu fosse só mediar o painel, viu, Felipe? Seria uma perda grande. Eu vou introduzir um pouco mais do tema sobre a cripto, porque a gente está aqui para dizer, será que a cripto vai disruptar os bancos centrais? Principalmente Bitcoin, que é o que se propõe mais diretamente a ser um competidor à moeda, ao dinheiro que hoje a gente tem monopolisticamente gerenciado pelo Banco Central. Então, essa é a pergunta desse painel que a gente vai discutir. Eu vou passar já a bola, mas eu queria colocar aqui algumas coisas. Por que a gente está discutindo isso? É mais uma das coisas lá que o Zema mencionou, que é difícil, não tem nenhum país do mundo. Tem vários países aí que não tem moeda, não tem Banco Central, não. Ou tem um currency board, que é a mesma coisa que não tem moeda. Mas quase nenhum país tem essa coisa de usar uma moeda para transações, a maioria das transações, que não seja a moeda do senhor, né, do senhor Estado que determina. O Banco Central, ele diz que ele está fazendo isso para o nosso bem. Está lá, não, nós controlamos a inflação, nós estamos aí para suavizar os ciclos econômicos, né? Nós aí gerenciamos, tem uns botões aqui, se você for lá no Banco Central da Inglaterra, em Londres, tem uma exibição no início, e tem lá umas manivelas, você fala, olha assim, movimenta a economia, você abaixa essa manivela, aí os juros abaixam, aí a economia movimenta. Então, eles acreditam nessa tese, que se você manipular a quantidade de dinheiro, crédito na economia, ele faz a economia andar bem. Não são vocês não, hein? Ele que está lá fazendo esses troços, porque vocês fazem besteira de vez em quando, então ele vai lá e controla, joga mais, mexe para cá, diminui a taxa de juros, e ele diz que é ele que está controlando para a inflação não sair. Na verdade, a gente sabe que o Banco Central é que cria dinheiro e crédito por um processo de monetização de títulos do governo. Ele pega um título do governo,
usa como lastro e cria um dinheiro que não existia antes. Né? E isso tem dado um problema danado. Né? O Felipe acompanha muito bem isso, Tales também. E desde que eu entrei no mercado financeiro, lá na década de 90, você vê períodos em que os bancos centrais injetam muito dinheiro na economia, aquele negócio se torna insustentável, você tem um crash, uma grande crise na economia como um todo, e aí eles, de novo, para corrigir essa crise, injetam tudo de novo, aí inflam os preços das ações, que é o que eles querem, no fundo, controlar, não deixar as ações caírem, e esse processo gerou a crise de 2008, que os bancos tinham uma alavancagem gigantesca, completamente insustentável. A Lehman Brothers, quando faliu, tinha uma alavancagem de 60 vezes, e assim, coisas de maluco, quer dizer, qualquer variação do mercado tornava o banco insolvente. E a gente aqui no Brasil está vendo também o que está acontecendo esse ano. Depois do Covid, logo que começou o Covid, o Banco Central injetou 40% de todo o dinheiro criado desde a fundação do Brasil, há 200 anos atrás. Tudo que tinha de dinheiro até março de 2000 foi aumentado em 40%. E injetou tudo isso e não tirou. Talvez ele quisesse engravidar alguém. Eu não sei quem, mas no fim do dia a inflação começou a subir porque tinha que subir, porque ele não retirou esse dinheiro que ele criou por conta do Covid. Então a gente está vendo aí IGPM de mais de 30%, a meta de inflação estourando. Isso significa o que na prática? Olha aí o preço da gasolina, olha o preço do arroz e feijão, olha o preço de tudo que tem qualquer referência em dólar. Vocês estão vendo que a gente não consegue pagar as contas por conta dessa maluca, dessa inflação criada pelo Banco Central. Então, e o pior, esse tipo de inflação criada pelo Banco Central, quando não faz uma inflação de preços, que é o que eu estou citando agora, ele faz inflação de outras coisas. Então, ele torna, por exemplo, imóveis em cidades importantes, capitais, inacessíveis para qualquer pessoa que está começando no mercado de trabalho hoje, completamente inacessível. Então, você cria uma concentração de renda por essa política de Banco Central. E por isso, o Bitcoin, por exemplo, entre outras criptos, oferece uma possível alternativa. Essa foi a ideia do Satoshi Nakamoto quando criou o Bitcoin, que é falar o seguinte: nós vamos fazer uma moeda honesta, uma moeda que não fique sendo manipulada a bel prazer pelo Banco Central. Porque o Banco Central diz que está controlando a inflação, que é bom, e tem monopólio. Se ele fosse bom mesmo, ele precisaria do monopólio? Não. Se o monopólio existe, aí tem alguma coisa a explicar. Senão ele falaria: não, eu faço aqui minha moeda é tão boa que eu não preciso do monopólio, não. Qualquer pessoa pode ter conta em outra moeda, pagar os impostos em outra moeda, etc. Mas não é assim que acontece. Ele quer ter o monopólio, ele usa o monopólio porque ele acha que ele gere a economia, controla aquelas manivelas e tal. E o Bitcoin foi uma tentativa, que estamos ainda no início desse processo, de falar: olha, tem uma moeda privada aqui, descentralizada, como foi falado aqui pelo Gustavo, que não depende de um cara central, de um banco central. Essa moeda ainda não se tornou um dinheiro que você possa usar para comprar um pão ali. Ainda, infelizmente, não. Está sendo usada para especulação, você está apostando que o preço sobe, que é positivo. Está sendo usado por outros como uma reserva de valor, muito volátil ainda, mas uma reserva de valor. Mas ainda não alcançamos essa coisa de usar para transações. E a pergunta, então, que eu faço, Felipe, finalmente, depois desse troço todo, vai evoluir isso? Vai se tornar algo, você acha, que vai ser mais usado para transações? E se isso acontecer, isso pode disruptar em algum aspecto o Banco Central? O que você acha? Bom, primeiro, super boa tarde a todos vocês, é um prazer enorme para mim estar aqui. Tenho uma ligação longeva já com o IFL, já conversei com vocês algumas vezes, em São Paulo também, em Floripa. Então é uma honra grande estar aqui. Tenho uma ligação especial com o Minas também. Hélio, super seu fã, sabe que o fundador da Empíricos comigo também, seu amigo, um grande admirador, a gente tem por você muito carinho lá. E Tales também, um grande líder aí dessa nova geração de empreendedores brasileiros, uma superpotência. Então é muito bom a gente ter esse papo aqui.
Eu não tenho uma resposta fechada, né, para essa pergunta e, sinceramente, acho que ninguém tem, né? Talvez alguns acham que tem, o que é um pouco mais problemático ainda. E tem um pouco de razão de ser, eu acho, de não haver essa resposta, né? Porque tentando aqui ser um pouco... você falou da epistemologia, né, da Ayn Rand, quando a gente estava ali no almoço, e eu acho que tem um pouco disso, assim, com qual rigor científico a gente pode responder uma pergunta, dado que como se faz ciência, né? Essa pergunta ela não é falseável nesse momento, né? Você não consegue colocar essa questão, o Bitcoin vai disruptar o Banco Central, tá? Como é que eu vou testar essa hipótese, né? A economia tem essa dificuldade de que você não... como você faz ciência, né? Você formula uma hipótese, aí você vai e observa se aquilo está acontecendo em vários lugares, tenta olhar padrões estatísticos na sociedade, e aí você, com tanto percentual para cá e para lá, você não consegue rejeitar aquela hipótese, né? O falseacionismo popperiano seria isso. Essa hipótese a gente não consegue, porque ela não foi... Você não consegue observar isso na realidade, né? A teoria econômica tem esse problema, às vezes, quando você fala de situações que ainda não aconteceram. E você não pode testar em laboratório também, porque isso aqui não é uma ciência dura, né? Não é o hard science clássico. Então, a economia até tenta se aproximar do hard science, né, com seus modelos mais formais, né, no que o Soros chama dos physic envies, né? Nós somos invejosos da física, mas a gente é uma ciência ainda social e, portanto, você não consegue testar no laboratório. Então, só sobra para a gente hipóteses, né? Acho que a gente tem mais aqui elucubrações e tentativas de arejar essa história do que propriamente dar uma resposta fechada, e é com isso que eu queria pavimentar aqui um pouco do meu pensamento. Acho que o governador Zema, com seu brilhantismo, fala uma parte que também eu acho que serve para a gente nessa discussão, de tomar um pouco de cuidado de não transformá-la numa discussão platônica, né? Ou porque nós temos aqui uma certa preferência ideológica e intelectual, de não ficar, às vezes a gente... O que a gente pensa aqui é uma minoria, né? Dentro essa sua exposição muito rica e muito profunda, ela não é hoje o mainstream do que se discute na economia clássica, né? A economia clássica está dominada pelo neokeynesianismo, que acredita que os bancos centrais suavizam os ciclos e tal. Então, eu acho uma ideia difícil, né, da gente acreditar que os bancos centrais não vão avançar sobre as criptomoedas, serão as criptomoedas que vão avançar sobre os bancos centrais. De um lado, a gente tem, de fato, essa super disrupção acontecendo, em que você tem saídas descentralizadas, mas, por outro lado, o que a gente viu em 2008 e a gente viu com a Covid, com a crise da Covid, aqui do ponto de vista econômico, né, não a crise humanitária, que obviamente foi gravíssima, mas tentando me ater à questão econômica e financeira, é, na verdade, um passo no sentido de mais intervenção e de aumento ainda dos formadores de política econômica central, e que é um pouco do que o Howard Marks brinca, tem essa frase que eu acho maravilhosa, né, que é capitalismo sem falência é igual catolicismo sem inferno, né, não funciona. Então, o que a gente está fazendo é um pouco de socialização desse ambiente. Mas, por outro lado, então você tem qual força vai ganhar, né? O aumento do poder dos bancos centrais, ou com essa relevância toda que se tomou gasto público, tanto na esfera fiscal quanto monetária, com a Covid, ou vai ser a disrupção via descentralização? Eu não tenho a resposta. O que eu consigo imaginar é que eu acho que os bancos centrais vão querer, de algum modo, regular essa história. E o Bitcoin enfrenta dois grandes problemas, eu acho. Acho que ele vai ser um meio transacional cada vez mais. Acho que esse caminho me parece razoável. Ele já começa, para algumas situações, ser um meio de pagamento. Não é para ele, como você muito bem falou, você não consegue trocar o pão, mas você já tem um programador de TI recebendo da Oracle em Bitcoin, né? Isso já existe um mercado transacional também, embora ainda pequeno, mas ele já começa a penetrar também no ambiente transacional. E acho que cada vez mais. Acho que ele vai ter que resolver dois problemas essenciais para isso. Uma, você já colocou, é a volatilidade dessa história, né? Você vai querer carregar um negócio que é a sua reserva de valor, que amanhã você acorda, talvez você esteja 20% mais baixo. E isso está acontecendo, né? Embora a volatilidade ela seja ainda muito alta, ela já é bem menor do que no passado, e os mercados vão se tornando cada vez mais líquidos e completos, e assim a volatilidade tende a reduzir, né? Hoje ou amanhã
começa o primeiro ETF de cripto, né? Então, você vê que... Ainda não está certo. A gente acha que vai ter a notícia boa, mas não sabemos ainda. Mas, ao que parece, né, estamos caminhando na direção de dar completude a um mercado que também deveria reduzir a volatilidade dessa história. E outra, que é uma discussão difícil também, porque não tem muita observação, que é um pouco da história se é uma moeda supranacional, como isso conversa com políticas fiscais nacionais. Que é um pouco do problema do euro, em alguma instância. Né? Como é que você faz uma zona monetária ótima se você tem uma moeda internacional e você tem a política fiscal que ela é nacional? Como é que essas coisas que o consenso, né, o Paul Krugman, entre outras coisas, né, ganhou o prêmio Nobel por defender a complementaridade entre política fiscal e monetária. Então, eu acho difícil, tem essas duas coisas para resolver. Como fica a política monetária se você delega, ou perde, na verdade, a capacidade de delegar sobre a oferta de moeda como um ente nacional. Então, acho que essa é uma discussão complexa, enfim, um monte de coisa para dizer que, basicamente, eu não tenho resposta, mas, sendo um pouco mais pragmático, eu acho que a gente avança um pouco mais com o Bitcoin transacionalmente e o Banco Central avança aqui tentando dar algum tipo de regulação. Vamos ver se a gente consegue chegar a uma conclusão até o fim do painel, mas vamos avançando. Eu queria passar a palavra para o meu amigo Thales, mas antes eu queria dizer que eu e Thales, pessoal, temos uma coisa em comum, nós gostamos muito de golas de terno. Faz um favor para mim aqui, levanta a minha gola aqui e lê o que está escrito. Mostra para a câmera aí. Menos Marx, mais Mises. Ô, Thales. Ô, Thales, o que está escrito na tua gola? Diz para a gente aí. Eu e o Hélio também, além de a gente ter gostos parecidos do ponto de vista socioeconômico e político, a gente tem alfaiates também, né? Então, na gola de um dos meus servos está escrito Imposto é roubo. E aí, por um acaso, ele foi visitar esse alfaiate e pegou ali aquele terno, abriu, estava escrito Imposto é roubo, e falou, de quem que é esse terno? Ele falou, do Thales. Ele falou, pô, meu amigo. Mais do que amigo, né? O Hélio é um grande mentor, foi aluno dele lá no Summer do Mises, desde então ele tem me orientado bastante aí. Mas diz para a gente, Thales, o que você acha? Você acha que Bitcoin, cripto, vai disruptar o Banco Central, vai matar o Banco Central? Como é que você está vendo isso? Eu sigo o voto do relator aí, né? Para falar a frase da moda, ninguém sabe, assim. Se eu soubesse essa resposta, provavelmente eu não estaria nem aqui sentado no escritório, eu já estaria me posicionando para poder garantir a minha aposentadoria, parecido com o que você fez lá na época de China, de Bui de China, Hélio. Era isso que eu estaria fazendo nesse exato momento. Não tem como ter essa resposta. Essa discussão existe, se eu não me engano, assim, eu tenho uma vaga lembrança, me corrija se eu estiver errado, mas acho que o Hayek escreveu algo sobre isso no final da década de 70, falando sobre o fim da estatização do dinheiro, né? Tirar do Estado a prerrogativa da produção de moeda. Então, bom, se esses gênios que hoje a gente segue o que foi escrito por eles ainda não chegaram nessas conclusões, quem sou eu, um mero empresário, para poder chegar nessa conclusão? Acho que eu estou longe disso. Fato como holder de Bitcoin, eu confesso não entender tanto quanto outras pessoas que eu convivo, que entendem de toda a parte relacional da moeda. Se eu sou... Agora, eu gosto de lembrar sempre do fato de quando o Elon Musk decidiu aceitar a compra do Tesla ali por Bitcoin, o que isso fez de preço em Bitcoin. A gente está falando de uma empresa super tech, do cara talvez o mais nerd do mundo, cuja missão do cara é levar o ser humano para Marte. Então, olha o nível de genialidade e loucura desse cara, e ele deu uma sinalização de, olha, pode ser que o Bitcoin de fato se torne um negócio mais transacional aqui, olha o tanto que fez preço. Então imagina se de fato a gente começar a ver, como a gente está vendo alguns países, se não me engano, Costa Rica, começando a querer ter uma aceitação mais institucional da moeda, o que isso vai fazer de preço e eventualmente as pessoas começarem a tomar confiança nessa moeda, o efeito principal de uma moeda, né, para que ela se perdure a confiança. Então pode ser que isso aconteça no futuro, mas eu não sei, ninguém sabe. Enfim, não tem como emitir um juízo de valor disso. Deixa eu colocar umas provocações para vocês dois. Mas também seria bom você dar a sua própria resposta também. Vou dar vou começar a dar devagarinho para não influenciar muito, mas o Banco Central tem basicamente 5 funções. Algumas podem ser disruptadas, outras eu acho mais difícil. Então vamos lá. O Banco Central ele supervisiona e regula os bancos, então ele tem papel de agência reguladora.
isso aí não é o que a gente está bem falando aqui, então acho que essa função pode até ser disputada lá na frente, mas a gente está falando de outro aspecto. O Banco Central é o cara que diz quem pode abrir ou não um banco, ele dá a famosa carta patente, né, exige capital, não sei o quê. Ele escolhe, você quer ser banco? Não, só eu posso dizer se você pode ou não ser banco. Acho que isso aí você pode ter uma disrupção por conta das fintechs e tal, o que é banco, o que não é, quer dizer, ele sempre vai continuar tendo o poder de fazer carta patente para banco comercial, mas pode ser que tenha novidades aí e tal, que a função bancária mude um pouco, mas no que diz respeito a banco comercial, ele manda, então acho que também isso é outra coisa. Ele também é o tal do emprestador de última instância, então ele fala o seguinte, olha, quando os bancos têm problema, eu quero chegar a poder e criar dinheiro do nada e fazer lá, dar o dinheiro para os bancos. Tá? Então, isso é uma função independente do que a gente está falando aqui de moeda. Aí vem as duas funções que são mais ligadas ao que a gente está falando aqui. Uma ele é o organizador dos sistemas de pagamento do Brasil, DOC, TED e agora PIX. Então, a partir daí, cripto pode começar a entrar nessa seara. A gente está discutindo, um dos aspectos a discutir cara, será que pode ter um outro sistema de pagamento com real ou com outra moeda? Aí você começa a discussão. Mas a maior discussão cara, pode ter uma outra moeda a ser usada, que é o que a gente vê discutindo até agora, que é uma outra moeda que as pessoas passam a usar, que possam usar como depósito, fazer pagamentos, né? E, veja, já existem, sei lá, 100 moedas no mundo, e até hoje o Banco Central não permite essas moedas no Brasil. A gente não pode ter uma conta corrente em dólar aqui. A gente não pode colocar contratos em dólar. Você tem que falar, não, é em reais equivalentes a dólar. Você não pode usar o dólar. Inclusive, se eu e Felipe aqui fizéssemos, me vende $200 e troca aqui real, a gente podia ser preso. A lei ainda hoje diz que a gente pode ser preso porque está fazendo algo ilegal. Né? Então, o governo, para colocar a primeira provocação, tem o poder de simplesmente falar, não quero, não deixo. Se você fizer, você vai preso. E quem fizer, está perdido. Então, independente da evolução como ativo, como reserva de valor, etc., etc., se o governo falar, eu não vou deixar você ter conta oficial em Bitcoin, pagar impostos em Bitcoin, nada disso. A minha moeda é o real e ponto. A moeda aqui desse cercadinho aqui, da nossa senzala chamada Brasil, é o real que eu controlo, eu que faço e pronto. Então, quem tem um poder desse, o governo tem esse tipo de poder, ele tem um poder monopolista, tem o poder do tacape na cabeça das pessoas, se você fizer o que ele não quer, fica difícil você imaginar alguém podendo usar livremente uma moeda. Teria que ser num mundo paralelo, alguma coisa assim. Mas veja bem, no mundo paralelo, se eu fizer um negócio com o Felipe, ele gosta de Bitcoin, eu gosto de Bitcoin, é possível que o governo não fique sabendo, porque ambos podem ter o Bitcoin, uma conta Bitcoin, e o governo eventualmente não saber. Mas se a gente vai no mundo real, vai comprar um serviço de uma loja que o governo saiba, de um produto que ele controle, ele vai saber, opa, espera aí, isso foi pago como, da onde veio, cadê na contabilidade? E ele pode controlar, inclusive, os pontos de contato com as outras moedas, que são as exchanges. E ele já faz isso hoje. Ele chega nas exchanges e fala, eu quero saber quem tem Bitcoin, não tem, você é obrigado a declarar no seu imposto de renda. Ele está tratando o Bitcoin como um ativo financeiro. Na medida que o ativo financeiro não tem nada de disrupção. O ouro também é um ativo financeiro, não disrupta banco central nenhum. Várias outras moedas são ativo financeiro também aqui no Brasil e não disruptam banco central nenhum. Para disruptar, você tem que competir como meio de pagamento, de forma quase universal. Aí sim, ou pelo sistema, né, de pagamentos mesmo, da infraestrutura do sistema de pagamentos. E isso eu coloco aqui para discussão, eu não estou vendo o governo querer deixar. Né? Por que ele vai querer deixar, se ele tem todo esse poder? Quer dizer, teria que mudar as ideias na sociedade. Aí eu acho que eu estou mais parecido com o Zema, falar, quem sabe lá para frente. Mas pode ter
algumas alternativas eu vou citar na minha próxima intervenção. Então, passo para o Felipe aqui e para o Thales. Quer pegar daí, Thales? Não, concordo com a exposição. Como contraponto, eu fico pensando se já não, a gente não atravessou ali o point of no return, principalmente nos Estados Unidos, né? Porque o que está acontecendo lá com cripto é uma ebulição, né, gigantesca. E porque isso pode ter desdobramentos globais também, não só porque, claro, aí talvez o contra-argumento aqui seria, mas eles são muito mais liberais do que a gente e tal. Tudo bem, mas e se a Amazon resolve aceitar Bitcoin? E se o Mercado Livre começa a aceitar Bitcoin? Porque na Argentina é muito mais comum você ter uma conta offshore, ter esse acesso e tal. E aí o brasileiro está dentro desse ecossistema de algum modo, né? Então, eu não sei se o nível... Na China, beleza, você vai lá e bane o Bitcoin, e, né, tudo bem, você tem um porrete mais explícito na mão e ai de você se você discordar. Aqui eu acho que é um pouco mais difícil, né? Tem um certo tecido corporativo forte no Brasil também, a sociedade é um pouco mais afeita a questões um pouco mais democráticas e tal. Então, às vezes, a própria dinâmica da coisa, vamos ter que aceitar isso aqui, como não dá mais para voltar atrás, principalmente nos Estados Unidos. E aqui, talvez, por osmose, a gente acabe também, olha, vamos, na verdade, colocar isso para dentro, vamos ter o nosso digital currency, a gente tem o Bitcoin regulado também como uma outra coisa, e vai ter imposto sobre isso aqui também, e a gente tenta. E aí, ainda regulado, o Bitcoin teria todo o seu apelo? Essa é uma outra discussão também, se não vai ter um Bitcoin linha, né, que vai sempre ficar escapando ao sistema, porque uma das grandes vantagens dele é justamente a descentralização. Também não tenho resposta para isso, mas me parece que a gente caminha um pouco por aí. Foi a Tesla, né? Mas o Musk é mais arisco, assim, mas tem essa conversa de que o Bitcoin subiu para caramba uns meses atrás, que, na verdade, a Amazon falou que estava contratando especialistas em cripto. E aí já, então aqui vai ter uma possibilidade desses caras virem no futuro aceitar cripto. E aí começa uma dinâmica que vira global mesmo, né? Então, às vezes, mesmo que você não queira, você não consegue mais voltar atrás, né? A sociedade toma uma dinâmica que escapa do poder central mesmo. Felipe, tem um ponto aqui, até para contribuir para a discussão. Eu estava buscando, eu tinha falado Costa Rica, não, foi o El Salvador, que em junho agora foi o primeiro país a oficialmente aprovar uma lei que torna a Bitcoin uma moeda corrente do país e obriga todos os agentes econômicos a aceitá-la. Acabei de buscar aqui na internet, confirmei essa informação. Então vai ser um experimento importantíssimo assim, para o Bitcoin, porque foi aprovada essa lei com o subterfúgio de que ela geraria emprego, traria uma espécie de uma nacionalização de dinheiro, então as pessoas que queriam transacionar Bitcoin, eventualmente queriam fazer negócio em El Salvador. Então, acho que vai ser importante para o curso da moeda e para a discussão como um todo, né, de tirar essa prerrogativa do Banco Central como sendo o único que tem o direito de produzir moeda, a ver o que vai acontecer ali com El Salvador, né? Então, bom, temos exemplo aí, como o Felipe falou, de Tesla e de Amazon só sinalizando que vai contratar um especialista fazendo preço, né? Vamos ver se de fato houver um experimento bem sucedido agora em El Salvador. Falhou um pouquinho, mas vamos ver se esse experimento em El Salvador vai dar certo, porque se a gente tiver que contar com El Salvador como modelo, nós estamos um pouco ferrados, né? Mas veja que o El Salvador ilustra um ponto importante. O sistema hoje internacional é baseado no dólar. Perdão, Thales, você interrompeu, deixa eu só completar o raciocínio e você continua. O sistema internacional ele é centrado no dólar. E o sistema de pagamentos em todo é pendurado no tal do SWIFT. Os Estados Unidos, com o apoio de um ou outro país, pode escolher desligar alguém do SWIFT, ponto. Você, banco da Líbia, não mais opera. E você não consegue mais fazer pagamento, não consegue mais nada. Ele desliga o teu botão. É um poder descomunal. E El Salvador certamente sofre em ser despendurado do SWIFT. Já aconteceu no passado. E outros países também. Então, claro que esses países são os primeiros a falar, olha, espera aí, tudo bem que eu faço aqui as minhas besteiras, como El Salvador faz, mas, porra, me despendurar de poder eu usar o meu próprio dinheiro
né, para comprar coisas, isso já é um exagero. Então, você veja que tem uma outra função aqui do Bitcoin que pode ser, tem Bitcoin ou cripto, que pode ser, existe uma demanda por um sistema de proteção. Você fala, cara, eu não quero ser vítima de uma decisão arbitrária de um outro país, que não, o próprio Brasil, com cabeça de estatal soberano, vai falar, não quero que aquele outro país lá, o Brasil, quero dizer, o governo brasileiro, eu não quero que aquele cara lá mande e a gente ser despendurado, né? Então, isso é um ponto. O outro ponto, que é o que você mencionou, Felipe, que é assim, se o Bitcoin for regulado, ele vai ser regulado para ser tratado como um ativo financeiro, né? Ou seja, se paga imposto quando o Bitcoin sobe em reais, e aí você paga imposto. Quando o real sobe de valor em relação a outras coisas, a gente não paga imposto nenhum, porque o real é a nossa moeda. Então, a moeda oficial tem essa vantagem, tem essa característica quase circular. Você não paga imposto porque o real ficou melhor, ganha mais, só se você tiver rendimento. Mas se ele está tratando uma possível moeda ou competidor como se ativo fosse, está determinado que ele não vai disruptar. Aquilo é um ativo, como uma ação, como um título, como uma moeda estrangeira que ele não permite aqui. Então, tá bom, fica no mundo de investimentos. Ou seja, se a gente acha que vai ficar no mundo de investimentos, ele continua no mundo de investimentos, é porque ele não disrupta o Banco Central. A gente pode achar que não, que ele vai passar a ser usado cada vez mais em transações, e tanto mais gente vai usar que você nunca quer sair do ambiente Bitcoin, por exemplo. Então, a gente faz todas as nossas transações do ambiente Bitcoin sem que o governo consiga enxergar, vamos dizer assim. Aí é um outro negócio, mas, de novo, você volta ao problema de ele enxerga a contraparte do Bitcoin, ele enxerga os serviços comprados, porque você está aqui, nessa sala, dentro da senzala, ele enxerga os produtos que você compra com o Bitcoin no momento da transação, porque o dinheiro é sempre só metade de uma transação, a outra metade é um serviço ou produto. Se ele controla a outra metade, ele está entendendo o que está acontecendo. Então, eu acho que essa que é a discussão. Será que esse troço vai virar um troço autônomo, separado? E é isso que aconteceu. Começou a cair essa ficha quando o Facebook queria fazer a Libra, que depois mudou de nome, que era o dinheiro para ele usar no WhatsApp, no próprio Facebook. E o que ele ia fazer? Ele ia fazer o negócio das stablecoins, um nome que está muito na moda hoje, está cada vez mais no jornal, stablecoin, que não é uma moeda privada dissociada do resto do universo. Imagina que cada stablecoin esteja ligado em $1. Isso é um stablecoin. Tem um lastro de 1 para 1 por uma moeda que existe, né, como o dólar. É como o Tether, que é uma das criptomoedas, que é equivalente ao dólar. Ele percebeu que quando o Facebook ia fazer uma moeda lastreada no dólar ou numa cesta de moeda, aí se todo mundo passasse a usar aquela moeda, os governos não ficariam sabendo quem está comprando o que de quem. Porque, em tese, você poderia estacionar o seu dinheiro nessa moeda e faz as compras todas por dentro do Facebook, por dentro da Libra, né? Eu estou sendo um pouco técnico aqui, mas se você consegue fazer tudo dentro de um ambiente que o governo não vê, aí complicou para o governo, aí você começa a disruptar o Banco Central. E essa disrupção não significa que você precise necessariamente ou mata ou não mata. Uma competição, como toda outra competição, vai fazer o cara ser mais honesto. A gente sabe que é assim que funciona. Se você tem um monopólio, pode fazer o que quiser, só você produz um determinado produto, você vai entregar o produto horrível, né, caro, vai tratar mal o seu cliente. Mas você começa a ter uma competição qualquer que seja, você começa a se tornar mais honesto, porque senão você vai perder todo o negócio. Então, existe também esse terceiro cenário, que é um cenário de meio termo, que é disrupta, mas não mata.
Disrupta no sentido de que, olha, você oferece como uma alternativa razoável que as pessoas passam a usar como moeda ou meio de troca, mas você não mata porque o cara, como reação a isso, ficou mais honesto. É uma outra opção. Porque ele tem a prerrogativa também de eu só aceito imposto em reais. Então, de algum modo, ele sempre vai ter que... ele não vai ver o outro. Mas aí você vai estar sonegando. Então, seria um problema. Então, se você disrupta completamente, talvez você tenha um problema de política fiscal também. Que assim, você não está nem enxergando o que eu estou fazendo aqui, que eu estou fazendo tudo em Bitcoin. Puta, então, a tributação muda completamente aqui também, né? Então, o que me parece mais razoável, e é claro que a gente está num ambiente aqui de muita incerteza, que o futuro está lá no futuro, mas é essa convivência entre os dois mundos mesmo, de uma perda de importância relativa, mas ainda uma importância muito grande. O auxílio emergencial vai ser pago aqui em reais ou no digital currency oficial aqui que eu vou criar, que, inclusive, por quem conversa com o Roberto Campos, diz que é um tema caríssimo para ele, que ele, assim, que provavelmente a China vai ser o primeiro a lançar, e o Brasil está na fronteira para ser o segundo, que assim, esse papo de... Não vem falar muito de sistema de metas de inflação comigo, não. Quero falar de PIX, quero falar de Open Banking, de moeda digital e tal. Então, o Brasil está bem avançado nisso também. Então, talvez seja essa convivência entre esses dois mundos mesmo. Me parece que esse é um caminho provável. Eu vou passar para o Thales, mas depois quero falar já sobre essas Central Bank Digital Currencies, as CBDCs, que, no caso do Brasil, seria uma evolução natural do PIX. Eu falo em seguida. Eu ia dizer que tem um outro desafio aqui, né, que, bom, acho que El Salvador, eu estava falando e caiu, El Salvador vai comprovar isso, como que eles vão lidar com isso, que é uma moeda de muita vol. Então, como que eu consigo fazer isso ser uma moeda de fato, né, com uma vol como essa? Então, assim, a gente vai virar o quê? Brasil no final da década de 80, né, Brasil de polo, né, aquela loucura, porque como que eu cobro por um serviço X bitcoins, ou por um produto X bitcoins, e aí eu tenho uma vol violenta que pode comer toda a minha margem e viabilizar financeiramente essa transação. Então, eu não sei se Felipe e Hélio têm alguma consideração acerca disso, já pensaram nisso, mas como é que a gente pode, de fato, ver uma evolução do Bitcoin para ser uma moeda corrente se eu não consigo ter estabilidade, né? Se eu não consigo ter um valor previsível para isso? Olha, eu acho que o fato de ela ser volátil em relação a outras moedas não significa que ela própria seja tudo isso de volatilidade. Pode ser que as outras moedas estejam flutuando também em relação a ela. Eu não acho que isso seja, Thales, um impeditivo para ser usado em transação, porque você pode usar como transação e fala, se eu não estou confortável em estacionar o meu dinheiro no Bitcoin, eu posso usar em transação e estacionar no Tether, que é uma moeda que é o dólar, ou transformar de volta para real ou para dólar e estaciona a minha poupança como você faz uma aplicação financeira. Mas você pode querer usar como transação compra e venda. Então, eu acho que a volatilidade não impede isso, mas algumas pessoas dizem que, como para ser uma moeda mesmo, você tem que ser um meio de troca e também uma reserva de valor, se a reserva de valor é muito instável, isso atrapalha um pouco o desenvolvimento da moeda. Então, tem esse lado. Mas eu não acho que seja impeditivo para ser usado cada vez mais como moeda, não. Minha opinião, não sei o que você acha. Eu acho que é uma dificuldade, mas é um mecanismo endógeno também. Quanto mais ela for usada, menos volátil ela vai ser mais usada, e o mecanismo cria uma dialética aqui que um feedback positivo e vai ajudando. Mas eu concordo com o Thales, eu acho que porque, por mais que você vai redear a sua posição, né? Eu vou te pagar em Bitcoin, beleza, se é agora e você vai pegar e vai trocar por dólar ou por uma stablecoin, tudo bem. Mas assim, puta, e o a prazo, né? Não, mas eu vou te pagar em Bitcoin daqui 3 dias. Aí já não sei se eu quero. Pode cair em 30% em 3 dias, aí você ferrou toda a minha margem de lucro, aí você vai comer ela inteira. Aí eu vou buscar um hedge. Hedge em Bitcoin é caro pra caramba. Não sei nem se tem. A gente cotou outro dia, a gente tem fundos de Bitcoin e tal, e estava uma super performance, né? A gente foi hedgear a performance, é inviável, porque as volatilidades implícitas das opções eram caríssimas, né? Ficava caríssimo. Então, não dá para montar. Então, como é que você recebe a prazo um negócio que pula tanto e você não consegue fazer hedge em cima dele? Mas eu acho que é mais uma das dificuldades dele. Eu acho que
vai ter que superar essa maior volatilidade para ser mais aceito, e conforme ele vai sendo aceito, ele vai diminuindo e os mercados ficando mais completos também. É uma dificuldade não intransponível. Acho que, para resumir a história, é um dos defeitos dele, frente a várias outras qualidades. Deixa eu agora voltar aqui para o que nos interessa no dia a dia. Porque o tema aqui do nosso fórum é essa desconcentração de poder, autonomia do cidadão e tal. E as criptos seria uma promessa de que a gente teria mais isso. Só que, Felipe introduziu o assunto, o Banco Central fez o PIX com vistas a tornar o PIX a tal moeda digital governamental, bem diferente de cripto ou de Bitcoin, que é descentralizada, peer-to-peer, ou pessoa a pessoa, né? Então, outro bicho. Veja, a Central Bank Digital Currency, como eu a entendo, Felipe e Tales, ela é o absolutismo monetário. Se a nossa moeda, o teu dinheirinho, papel moeda que tem aqui, ou o dinheiro que você tem depositado no banco, passar a ser uma moeda digital controlada pelo Banco Central, ele sabe quem está fazendo o que o tempo inteiro com o dinheiro. Ele pode determinar, por exemplo, como a China está falando, taxa de juros negativa, ou seja, você perde dinheiro a cada dia, perde saldo a cada dia na tua moeda, ou para, por exemplo, incentivar que você gaste, porque eles acham que isso é bom, os neo-keynesianos acham que o que é importante é gastar. Então, ele fala, então vamos começar a penalizar as pessoas. Todos vocês aqui nessa sala apertam o botãozinho, plim, aí começa o teu dinheiro a perder lá, parece vida de videogame, vai perdendo. Ou você fala assim, continua sem gastar, então eu vou dizer que o teu dinheiro tem vencimento. Pronto, a partir do dia 20 de outubro, o teu dinheiro acabou, você tem que gastar até o dia 20 de outubro. Por exemplo, isso é um aspecto. O outro é, hoje, nesse momento, que horas são? 4h07, o Hélio transferiu R$1.000 para o Felipe. Antes ele não sabia, você podia estar fazendo isso por papel moeda, ou você podia estar fazendo isso entre bancos e o governo demora a saber ou está limitado em saber. Mas se virar um Central Bank Digital Currency, ele saberá o tempo inteiro o que todo mundo está fazendo com o seu dinheiro. E isso vira um absolutismo monetário. Eu suspeito que essas moedas ainda não tenham avançado mais rápido, porque não tem mistério assim, tecnológico para isso ser feito. Eu suspeito porque eles perceberam o problema, o pepino político de avançar nisso de uma forma mais rápida. E tem um outro pepino, que é técnico, mas eu vou falar aqui, mas não precisa prestar muita atenção, que é, se você torna a moeda digital, os bancos que usam aquilo para se alavancar não vão mais conseguir se alavancar, porque a qualquer tempo, por que você vai deixar a tua moeda digital depositada no banco? Você deposita na tua carteira virtual. Então, o banco não tem mais depósito. Se o banco não tem mais depósito, ele não tem mais aquela alavancagem 10-1, 20-1, de criar empréstimos com o dinheiro do depositante. Isso desaparece. Todo o sistema monetário vira de cabeça para baixo. É uma mudança assim, muito grande. Então, mas eu acho que o mais importante é, se o Banco Central fizesse, por exemplo, só tornasse o cash digital ao portador, sem ele poder saber, e você simplesmente transformou a foto da arara azul que eu tenho aqui em uma moeda ao portador anônima na minha carteira digital, tudo bem, aí é um outro bicho, porque você está mantendo a lógica do sistema de hoje, né? Você está anônimo ao portador, mas não é isso que eles estão falando. Quando eles falam de moeda digital, Central Bank Digital Currency, eles estão falando, não, eu que sou emissor, eu sei quem é a contraparte, está tudo centralizado, eu tenho o ledger inteiro, eu tenho o nominho de todo mundo. Então, esse caminho nessa direção pode dar em algo inócuo, ou pode dar no terror completo. Eu não sei se vocês já tinham pensado nisso, Tales e Felipe. Vai daí, Tales. Sim, ainda complemento, Hélio,
essa gana por controle do Estado certamente foi um acelerador para que o Brasil implementasse o PIX da forma como foi implementado, né? E a velocidade com que o PIX cresceu, assim, a qualidade do sistema que foi implementado ali nessa velocidade recorde, obviamente, é por essa gana controladora. Não obstante, nós temos talvez um dos melhores, se não o melhor sistema bancário do mundo. A gente gosta de dizer que é por causa do nosso sistema financeiro, que é muito complicado, por causa da época da superinflação, mas não é. Isso é por vontade de controle, né? Se tem uma coisa que funciona no Brasil, é a Receita Federal, né? O resto, nenhum serviço público presta, né? Eu só vejo a Receita Federal realmente fazendo um bom trabalho. De qualquer forma, eu acho que o exemplo disso é o que você acabou de citar. Se de fato vivermos esse controle absolutista da moeda por parte do Estado, a gente está dando um passo largo para a servidão, né? Então, acho que na plateia devem ter a grande maioria leitores de Hayek, né? Hayek já fala sobre isso há muito tempo em outras publicações. Essa que eu lembrei no início da nossa conversa ali, é um livro, inclusive, que eu esqueci o nome, que ele escreveu no final da década de 70, onde ele já falava... você se lembra o nome do livro, não? Desnacionalização do Dinheiro. Foi o primeiro livro de escola austríaca que eu li. Exatamente. Eu nunca li o livro, mas eu li partes já do livro onde o Hayek falava sobre isso, sobre a importante tirar a prerrogativa do Estado de produção de moeda, mas não só ele, como outros pensadores, com base naquilo que ele escreve, vem falando há muito tempo do perigo que é você ter um controle total do Estado, não só da produção de moeda, mas também de tudo que é transacionado. E, bom, como você muito bem falou, né? E aí vão vir políticas como eu vou retirar cada vez mais valor do dinheiro, eu posso colocar aí, eventualmente, um vencimento para o seu dinheiro, a gente fica à mercê, né? Eu, como produtor aqui de emprego, de capital, eu fico à mercê de um Estado, de acordo com os interesses do partido que estiver ali no controle naquele momento, vai ser como eu vou ter que tocar a minha vida. Eu vejo como um risco muito grande. Eu só não vejo o que a gente pode fazer acerca disso, né? E a grande preocupação que eu tenho dessas discussões filosóficas que a gente sempre tem nesses fóruns, Hélio e Felipe, é que eu sempre fico me perguntando, beleza, entendemos isso, mas o que eu posso fazer? Né? Essa pergunta que inclusive, eu sempre te falo, né, Hélio? E aí, o que eu posso fazer aqui? Qual é a contribuição que eu posso dar aqui? Eu acho também que esse maior controle é um lado ruim da história. Mas aqui eu queria fazer uma pequena defesa também do Banco Central, acho que às vezes como um homem prático, sabe? Acho que inclusive é um dos como um liberal convicto, né? Mas acho que às vezes um dos defeitos que a gente até que estuda, né, mais intelectualizado nessa história, é meio querer ganhar ganhando, sabe? Às vezes quer estar muito certo nas discussões. E às vezes um problema até do Paulo Guedes muito grande, assim, o cara quer estar certo, você não quer ganhar, quer estar certo, né? E tem um podcast do Marcos Lisboa, quando ele foi no Casa das Garças ali, e ele falou um negócio sobre o Lula 1, que eu acho que a gente deveria capturar para a gente, para ganhar as coisas, né? É como você está na sua esposa, né? Você não quer estar certo com a sua esposa, quer ser feliz, né? É isso que esse é o meu objetivo na minha casa, é ser feliz, né? Deixa ela ganhar todas as discussões e está ótimo. E é um pouco disso também, que o Marcos fala ali no podcast, quando a gente estava no Lula 1, e obviamente era complicado estar no Lula 1, a gente tinha uma agenda de abertura econômica. E a gente ia ter essa proposta. E aí voltava com, não, isso é uma proposta liberal, o consenso de Washington, você não pode fazer abertura econômica. Eu acho assim, não é nada disso. Essa medida é boa ou ela é ruim para o país? Então, eu acho que quando veste muito bandeira, para discussões que são de ordem práticas ou políticas, dificulta um pouco mais. Né? Não precisa ficar falando que quem falou foi o Hayek, puta, vamos aqui, é bom país, tal. Não precisa, sabendo de uma mentalidade ainda muito estatizante e controladora que a gente tem, que a gente culpa muito o Estado brasileiro, mas tem um livro feito que foi uma pesquisa, né, que chama Cabeça do Brasileiro. E você vai ver, o brasileiro, na média, ele é estatizante, ele gosta do Estado. Então, não é só do Estado. Como é que você quer que o Estado mude tanto se a sociedade, na média, gosta do Estado? Então, é um problema de educação. Né? Quando a população tomar consciência de que não dá para ter mais gasto público e menos inflação, que essas coisas são a mesma coisa, aí ela para de pedir mais gasto público.
né? Porque ela não gosta de inflação e ela gosta de gasto público. Não, ela gosta dessas duas coisas ao mesmo tempo porque ela não entende que são a mesma coisa. A gente tem que ensinar isso para as pessoas. Mas eu estou falando isso porque a gente tem um problema de ordem prática para resolver aqui, que eu acho que é uma agenda boa, no geral, do Banco Central, que começa muito com o Ilan, né, que é essa agenda do BC+, que o Roberto Campos Neto vem dando continuidade, que é uma necessidade de não só da quebra do oligopólio bancário, né? A situação ela é ruim, é claro, né, do controle do Banco Central, mas tem uma situação particular brasileira que 85% do crédito ainda está na mão de 5 caras que se reúnem formal ou informalmente para decidir as coisas. Então, e essa agenda tem avançado, né? Tem se dado muito mais poder às fintechs, que, de algum modo, é algum tipo de descentralização também. Então, só uma pequena ressalva para não ficar também contornos muito críticos aqui, e, às vezes, a gente esquece que, de algum modo, estamos caminhando numa direçãozinha de menos concentração com a turma clássica e mais poder às fintechs, a empreendedores como vocês, a jovens, a pessoas como o Thales, como eu, que estamos aí na luta do empreendedorismo no Brasil também. Então, esse negócio da concentração bancária é engraçado, porque o maior concentrador é o próprio Banco Central. Ele é monopolista e central. Por isso que tem esse nome. E o negócio é tão soviético que a cada 45 dias a gente tem que ficar aqui tentando adivinhar o que os caras vão fazer lá. Então, a gente fica contratando PhDs, doutores, para fazer um modelo mais parecido possível com o modelo que o Banco Central usa, que você não sabe bem qual é, você só sabe o nome, é o Samba, o Stochastic Model, tal. É uma loucura, é tudo centralizado. O que os bancos fazem de crédito é, em essência, controlado pelo Banco Central, porque, em geral, os bancos estão no limite de prudência dele e de Basileia, ou do limite de alavancagem que o Banco Central brasileiro permite para ele, porque, se ele estivesse abaixo do nível de alavancagem, ele estaria deixando dinheiro na mesa. Então, em geral, os bancos estão no limite do que ele pode emprestar, e quem permite que o sistema expanda como um todo é o Banco Central, que gera mais reservas para os bancos. Uma questão técnica, mas, no fundo, imagina que tem um cara central que fala: agora vocês podem emprestar mais, porque eu estou criando mais dinheiro para vocês e vocês emprestem isso. Estou simplificando, mas, em essência, é isso. E por que a gente tem poucos bancos poderosos? Porque, quando você permite, num sistema que ele é todo cheio de regras, centralizado, onde você pode criar dinheiro como banco, se você permitisse 20 bancos, ia acontecer o que aconteceu na década de 80, 90, que os bancos todos quebraram. Então, ele prefere poucos bancos. A verdade é essa, o resto é disfarce. Porque ele quer, porque esses poucos aqui não vai dar o problema. Ele controla bem esse, porque se deixar o banco do Felipe, Empíricos vira banco, e o outro lá, cara, se um estoura, pode dar um efeito dominó, como você sabe, é a história que a gente aprende e tal, pelo nível de alavancagem, um não paga o outro, que não paga o outro. Então, ele prefere. O que ele quer é tentar diminuir o custo do banco, talvez, né? As pessoas não entendem também que o que você paga de juros tem muito mais a ver com a carga tributária, com inadimplência, com erros, falhas de governo, do que propriamente com um poder monopolista que eles têm, porque é tudo Banco Central. É tudo centralizado mesmo. Então, tem sim esse poder, mas tem muito a ver com inadimplência mesmo, tem muita inadimplência que você não consegue recuperar. O Brasil tem muita dificuldade de você empresta para alguém, depois para recuperar aquilo, é um desastre. O banco não consegue. Então, ele vai cobrar mais caro. Toda vez que você tenta facilitar para o devedor, o custo fica caro ou desaparece o crédito, né? Você não vai emprestar mais para aquele cara, o banco só quer emprestar para caras como o Felipe e o Thales. Para o cara pequenininho e tal, ele não quer emprestar. A verdade é essa. Então, eu acho que o desenho do sistema, que é instável por natureza, porque os bancos são sempre muito alavancados, que é controlado centralmente, que é instável, então pode quebrar, então ele quer ter pouca gente. Isso não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, 80% do crédito são lá, os 5 maiores, que quebraram em 2008 e ao invés de o Banco Central falar: gestores, vocês estão todos fora, acionistas perderam seu capital, agora vamos botar
quebrou, vem para o governo, vão botar novos gestores. Não, eles deram todo esse dinheiro para aqueles banqueiros. Imagina, a tua empresa quebra e o governo chega e fala, não, eu vou dar, você que quebrou? Ah, não, eu vou dar o dinheiro para você. Por que ele fez isso? Ah, porque se não fizesse naquele momento, tudo ia desaparecer e quebrar. É verdade, porque o desenho é instável de propósito. Então, ao invés dele acabar com esse troço, dessa alavancagem louca, antes, na época das vacas gordas, para não ter esse problema quando dá o problema, de ter que salvar todo mundo, ele deixa tudo, ele deixa acontecer o problema e salva todo mundo com o dinheiro do contribuinte. É uma coisa de maluco o sistema como ele é desenhado hoje. E aí vem de volta a questão de que as cripto, como uma eventual competição, disruptando parcialmente ou não, elas podem gerar incômodos para o sistema bancário, incômodos para o Banco Central, mas, de novo, voltamos. O Banco Central acredita que se os bancos tivessem mais capital, e, portanto, que significa dizer menos empréstimos, a economia ia se dar mal. Na cabeça desses malucos, quanto menos capital o banco tiver, mais empréstimos eles podem dar e melhor para a economia, porque aí a economia gira, né? Gira esse troço todo. Então, tem um livro fantástico do Charles Goodhart, que foi talvez o único cara que conseguiu ter os acessos aos anais, às atas da Basileia, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, do Comitê da Basileia de Supervisão Bancária, onde o Roberto Campos Neto senta com os principais banqueiros centrais, presidentes dos banqueiros centrais do mundo, para determinar qual é o capital que cada banco tem que ter, por exemplo. A Basileia 3 agora, qual é o critério de liquidez? E toda vez que eles se sentam, ao invés de jogar para 30% de capital, 40% de capital, que é o que seria prudente, correto, que estabiliza o sistema, você não fica... Não, eles falam, se aumentar o capital, os bancos vão ganhar menos dinheiro. E quem são os bancos? Somos nós. Eu saí do banco, vim para o Banco Central, depois vou voltar para onde? Para o banco. E assim por diante. É o ping-pong. Lá vai, o cara que vai do Banco Central vai para o banco, volta para lá, faz uma quarenteninha, volta para lá, depois volta para cá. Então, esses caras não querem e não vão. Eu estou falando só do capital, mas tem outras variáveis importantes. Mas se você pensar, eles não querem ter mais capital. Aumentar capital é perder dinheiro para eles. Só que é bom para a sociedade. Então, eles nunca fazem. Esse cara escreveu esse livro, ele teve acesso, foi censurado em várias partes, no prefácio ele diz, não pude publicar isso, mas em essência está quase tudo aí. Ele diz o seguinte, nunca, em nenhuma reunião, desde lá, quando quebrou o Citibank, que o Alawid, lá da Arábia, teve que salvar em 82, quando o Brasil quebrou, a Argentina quebrou, não sei o que lá, que quebrou o Citibank, porque era o cara que mais emprestava. Desde lá, quando começaram as discussões, caramba, temos que fazer aqui regras para os bancos não fazerem essas maluquices todas, nunca endereçaram as causas fundamentais das instabilidades e das crises. Ou seja, você joga a conta para terceiros, você tem pouco capital, nunca isso foi endereçado, que é o que eles deviam estar discutindo. Então, você veja, é um sistema que está louco para ser disruptado, né? E do lado desse desenho e do lado nosso. Quem aí está gostando de 10% de IPCA ao ano, de 30% de IGPM? E a gente está aqui que nem patinho. Não, mas a gente precisa, tem... porque todos os lugares do mundo tem também, então a gente tem que abaixar a cabeça, porque afinal, está certo, veio Covid, então tem que ter muita inflação. Não tem nada a ver um troço com o outro. O nosso Banco Central aqui está super behind the curve, como se diz no mercado financeiro, mais atrasado do que sei lá o quê. Então, assim, um desastre a gestão monetária. A gente já teve desastre na época do Tombini, o próprio Armínio lá em 2002, quando começou a chance do Lula ser eleito, ele deixa imprimir aí para aliviar na véspera da eleição. A gente teve inflação de, sei lá, 15% naquele ano. Não me lembro mais a inflação. Faz muito tempo. Não era nascido, viu, Felipe? Em 2002. Mas teve uma inflação enorme com o Armínio. Então, pessoal, assim, é complicado. Thales, o que você acha?
Eu acho, Hélio, que além desses fatores que você citou, a gente tem que ver também o que está acontecendo do ponto de vista de abastecimento, né? Que isso, obviamente, vai impactar em preço. Então, eu sei que a desculpa de fato, dos bancos eu tenho que deixar imprimir mesmo para que as pessoas tenham condição de compra e tal, mas aí eu quero fazer um contraponto, né, até para a gente poder ter uma outra visão aqui. De fato, no momento, ali, nos últimos 2 anos, a gente teve uma queda de produção global, né, como um todo, em todos os outros setores, e acho que China também fez um papel nefasto em empossar alguns ativos que para o mundo era muito importante, tal quais ali os containers, né? Então isso tudo acaba refletindo ali nos índices inflacionários e todo mundo sofrendo, em todos os setores da economia, sofrendo com isso. Então, por mais que eu concorde com boa parte que você falou, o outro ponto que eu fico preocupado, de novo, tentando sair aqui da parte filosófica e entrando no pragmatismo, e aí, de novo, pergunta, tá? Realmente não sei, divido com você e com o Felipe isso aí. O que a gente pode fazer para poder continuar rodando como país, se não deixar imprimir um pouco mais agora, né? E aí, me dói como liberal falar isso, mas a verdade é que qual é a outra opção que a gente teria nesse exato momento para que as pessoas consigam consumir, para que as pessoas consigam tocar a tua vida no curso normal, assim? Vocês enxergam de curto prazo alguma outra coisa que poderia ter sido feito nessa gestão atual monetária? Não, saindo da discussão também ideológica, agora da discussão prática, né? Assim, sistema de metas de inflação, tal como ele é concebido hoje, vamos trabalhar dentro desse arcabouço aqui. Eu acho que ele cometeu um erro, uma barbaridade de erro quando ele fez o forward guidance, quando ele sinalizou ali que a Selic ia ficar baixa por muito tempo, e foi uma barbaridade que ele mesmo, ele assumiu, basicamente, né? Porque ele pôs, basicamente falou assim, ó, a Selic fica nesse patamar por 1 ano, e na reunião seguinte ele tirou. Ou seja, ele não ia ficar 1 ano, você falou. E ele já tirou, e ele demorou um pouco, eu acho que para reagir. Então, eu acho que teve um erro péssimo nesse caso do forward guidance, claríssimo, né? E demorado um pouco a subir taxa de juros. Agora, sendo também um pouco mais honesto e fazendo um contraponto, eu não queria estar sentado no lugar dele neste momento, né? Porque ele tem uma grande discussão, primeiro, de ordem global, que inflação é essa que a gente está passando, né? Essa é uma inflação que ela tem um caráter mais transitório, porque, como o Thales muito bem colocou, você tem restrições de oferta muito importantes, né? Você tem preço de commodity na lua, uma outra agenda também que o Hélio está tendo a coragem de escrever com uma forma muito brilhante num jornal de grande circulação, que é essa onda ESG, que é ótimo, acho lindo, temos que fazer, mas acho que temos que fazer com uma agenda de negócio e não com uma agenda de marketing, porque tem uma implicação, tá bom, vamos acabar com o petróleo? Tá bom, é o que está acontecendo com o preço do gás, né? Então, não vai ter, o cara vai morrer de fome ou vai conseguir se aquecer no inverno europeu, né? Então, tem essa questão muito importante de restrição de oferta, com transição energética, que pesa muito, e uma demanda que, de algum modo, volta depois da restrição que teve com pandemia. Então, essa é uma inflação complicada, né? O que a gente está vendo agora é aquilo que o Larry Summers chamou lá do secular stagnation, que vai voltar, uma vez que passar o ajuste de oferta e voltar a demanda a se normalizar, né? Depois desse pent-up demand, que a gente chama, a gente volta àquilo que o Alvin Hansen tinha lá, chamado na década de 30, que o Larry Summers recuperou dessa estagnação secular, ou seja, a gente cresce pouco, tem menos volatilidade, tem menos volatilidade, porque tem 2 grandes forças deflacionárias, né, no mundo hoje, estruturais, que são a tecnologia e a demografia. Então, isso vai empurrando a inflação para baixo. A gente volta a ter esse mundo que era o mundo pré-Covid ou não? Essa inflação com tanto gasto público e com tanta emissão monetária, ela é mais permanente? Putz, essa é uma discussão muito complexa. E só para terminar, a isso somam-se as questões locais, né? Tem um problema no câmbio, né? A gente, historicamente, Samuel Pessoa tem falado muito isso na Folha também, toda vez que a gente tem uma apreciação de commodities, o real se valoriza.
Historicamente, assim, agora isso não está acontecendo. Né? Não está acontecendo, primeiro, porque o dólar ainda está forte no mundo e porque também as questões fiscais brasileiras, né? E um governo que gera crise uma atrás da outra também, e você olha para a eleição do ano que vem e você fala, opa, talvez tenha um risco aqui bem perigo. Então, o dólar fica muito depreciado. Então, uma situação bem difícil. Desculpa, pessoal. Então, resumindo, assim, eu acho que, tecnicamente, o Banco Central ele reage a efeitos, mesmo aos choques de oferta, ele reage quando tem efeitos de segunda ordem. Né? Quando essa inflação que começa na oferta, ela começa a transbordar, porque passa de preço e vai para a ponta. Ele está tentando um pouco disso. Né? Acho que o Banco Central, mesmo com inflation target, né? Você tem dois grandes sistemas de metas, grandes sistemas de política monetária, ou o sistema de metas de inflação, que é como o Banco Central trabalha, ou como o Taylor Rule, né, que é a regra de Taylor, que você pondera explicitamente na função de preferência do Banco Central, desvios da inflação em relação ao meta e desvios do produto em relação à meta, desvios da taxa de desemprego em relação ao desemprego natural. Ou seja, está explicitado ali no Taylor Rule que você também se preocupa com o crescimento. No Inflation Target não está na função de reação do Banco Central explicitamente, mas quando você fixa uma inflação, como você tem essa história da curva de Phillips no curto prazo, né, pelo menos a teoria econômica mais aceita hoje na fronteira ainda acredita nessa curva de Phillips da relação entre desemprego e inflação, quando você fixa uma taxa de inflação, automaticamente você está perseguindo uma taxa de desemprego também. Então, o Banco Central, nesse momento, para levar a inflação para a meta, teria um custo importante em termos de produto. Aí é uma decisão de preferência do Banco Central. Você quer ter um cenário recessivo agora ou você quer conviver com um pouco mais de inflação? É uma escolha super difícil. O meu medo só, eu consigo tentar até entender com um pouco de medo da volta da esquerda. Né? Se você jogar esse país na recessão, na cara da eleição, você vai eleger a turma de lá. E aí pode ser um problema maior para a gente. Né? Bom, essa segunda parte é interessante, mas quero falar primeiro na primeira. A vantagem de ser velho é que você já viu isso acontecer, exatamente a mesma coisa acontecendo lá atrás. A mesma discussão, anos 70. Anos 70, acreditava-se também nessa tal curva de Phillips, que quer dizer o seguinte, que se você gera um pouco mais de inflação, você diminui o desemprego e vice-versa. Né? Que, na verdade, você pode escolher, como Banco Central, apertando o botão, se você quer ter desemprego ou não, basta apertar o botão. Isso se acreditava na década de 70, e o Banco Central americano começou a imprimir loucamente, porque tinha feito a guerra do Vietnã, estava fazendo a guerra contra a pobreza, tinha saído do padrão ouro, então não precisava mais cumprir certas regras, e ele começou a imprimir dinheiro e jogar no mercado. O que eles fizeram? Falaram, não, é a curva de Phillips, e a culpa é dos árabes. Eles que não aumentaram o preço do petróleo. Eu não tenho nada com isso. Eu não tenho absolutamente nada com isso. Isso é um problema de oferta. É um problema de oferta. Quem está aumentando o preço são os árabes. Obviamente, quando você tem inflação, algo sobe mais rápido. Em geral, costuma ser as commodities mais cotadas, etc. Energia é um dos bens mais importantes. De novo, a gente está vendo a mesma coisa. Uma impressão translocada do Banco Central americano, do Banco brasileiro, mais ainda, e isso está gerando essa inflação. Estão jogando a culpa no supply chain, estão jogando a culpa na China, estão jogando a culpa até no ESG, que eu concordo. Mas, veja, a gente tem que diferenciar alta de preços, relativa, alta de um preço, com alta generalizada de preços. A alta generalizada de preços tem uma origem monetária, pelo menos como se acreditou nos anos... Até que eles acreditassem nisso, a inflação ficou 10 anos pegando. Aí eles falaram, essa curva de Phillips não vale nada. Você precisa entender que tem uma origem monetária. Aí veio a famosa frase do Friedman, que a inflação é sempre, em todos os lugares, um fenômeno monetário. Botaram o Volcker, que acreditava nisso, no Banco Central americano. Ele falou, no primeiro dia, ele falou o seguinte, olha, eu vou jogar a taxa de juros para onde for. E jogou a taxa de juros para perto de 20%. Ficou a inflação ainda por 6 meses, um pouco mais, porque todo aquele bolo precisava aos poucos ser retirado, né, bolo de dinheiro, e a inflação ainda tem um lag, mas depois de um tempo a inflação morreu, e a gente teve o maior
bull market de todos os tempos, de 82 até agora. Basicamente, é um único bull market com altos e baixos, mas é um único bull market, quando se desistiu de acreditar na curva de Phillips, famigerada, na minha opinião, que é essa coisa, não, fazer um pouco de inflação não tem problema nenhum. A gente, inclusive, diminui o desemprego. Essa crença, que no Brasil não pega, eu acho, os neokeynesianos acreditam nisso, mas no Brasil não pega porque o cara vê a inflação logo. Bate no bolso, o cara fala, que é isso, cara? Para o Brasil, respondendo o Tales, a gente vai ter que acabar em 40 segundos, é que não existe, essa é uma falsa dicotomia. Se você não imprime, você está melhorando o mais pobre. Esse é o ponto. Se você hoje aumenta a taxa de juros para retirar esse excesso monetário, você está evitando uma inflação que vai punir basicamente o pobre. Então, essa que é a questão central. Eles querem dizer, não, a gente precisa imprimir para ajudar o mais pobre. Não! Isso aí vai punir, como a gente sempre viu na história do Brasil. Quem paga o pato da inflação é o mais pobre, que recebe o salário no fim do mês, o 13º, depois de toda a inflação. Quem está perto do Banco Central, os bancos, e quem toma empréstimo, esse se protege, o rico se protege. Nosso tempo acabou. Felipe, muito obrigado por um painel excepcional. Meu amigo Tales também. Pessoal, obrigado a todos. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, gente. Agradecemos aos participantes deste painel.